Shalom Lekulam, Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao canal Torá, o caminho do meio. Bem pessoal, antes de mais nada, antes de nós entrarmos aqui na Parashá da semana, eu queria desde já agradecer a você que tem deixado a sua inscrição, que tem deixado o seu like, que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem nos acompanhado aí nas redes sociais. Muito obrigado. Todo esse trabalho tem sido feito com muito carinho e com muito amor, dedicação e afinco, e convidando você, apenas convidando você para que seja o nosso amigo de estudos, ok? Seja o nosso Havruta, nosso amigo de estudos das Sagradas Escrituras, da Sagrada Torá, cumprindo esse mandamento de estudar a Sagrada Torá, as Sagradas Escrituras. Bem, Parashá Nassô, Parashá que eu queria conversar com vocês aqui sobre a Parashá Nassô. Parashá Nassô, que significa levante. O melhor que eu consegui extrair dessa Parashá, do nome dessa Parashá, foi levante. Aí eu queria trazer aqui os tópicos do resumo, ok? Na primeira Parashá, que é aqui do livro de Bamidbar, eu não trouxe os tópicos do resumo, mas nessa Parashá, que é Parashá Nassô, que já estamos no segundo livro, eu quero aí recomeçar trazendo os nossos tópicos do resumo, porque o objetivo dos nossos vídeos, como sempre falei aqui, ser bem curtinho, são para as pessoas que não conseguem estudar aí durante a semana e conseguem pegar aqui um resumo, né, e aí sim estudar a Sagrada Escritura da Sagrada Torá. E mesmo você que tem bastante tempo, você pode estar aqui assistindo nossos vídeos e fazendo as suas anotações em casa, ok? Faz as suas anotações, porque é muito bom e é muito gostoso estudar as Sagradas Escrituras. Parashá Nassô significa levante, primeira passa do nosso resumo. Que a Parashá Nassô, ela prossegue delineando aí as tarefas e responsabilidades das famílias dos Leviim, das famílias dos levitas, ok? Então ela vai aí dar o passo a passo da família de Gerson, o Gershon, e Merari, que nós vimos na última semana passada, para a semana passada. Nós não falamos aqui, mas se você acompanhou em casa, você conseguiu, se você leu em casa, você viu lá que está sendo descrito sobre a família de Kehat, ok? O segundo ponto aí da nossa Parashá, o segundo destaque, é que conta-se cada levita que está na idade de servir ao Mishkan, ok? Segunda parte do resumo, aqui começa a contar os levitas que já estão na idade de servir ao Mishkan. Então, qual é a idade que um levita poderia começar a servir no Mishkan? Qual é a idade? Então, essa aí é uma primeira pergunta que eu deixo para apimentar o seu estudo, o estudo da sua Parashá. Deus ordena a Moisés, que purifique o acampamento para que ele possa habitar entre Bnei Israel, ok? Então, para que a Kadosh Baruch Hu possa habitar, ele pede a Moshe Rabbeinu, a Moisés, que purifique o acampamento, que veja as condições do acampamento para que ele possa, para ver se ele pode estar junto com o povo. Kadosh Baruch Hu só habita em lugar puro, em lugar santo, e ele diz, como ele diz nas Sagradas Escrituras, então sede santo, porque eu sou santo. A Torá fala sobre, aí na quarta divisão aí, que eu consegui resumir bem legal, a Torá vai falar sobre a mulher Sotá, ok? Vai falar sobre a mulher Sotá, o caso da Sotá. A mulher Sotá é a mulher que foi advertida que ela não deve ficar sozinha com outro homem. Mas para que seja o caso Sotá, você com certeza já ouviu muito sobre essa questão, com certeza tem inúmeros estudos sobre isso. Você vai ver que a mulher Sotá, ela foi advertida que ela não pode ficar sozinha com outro homem, e depois ela foi surpreendida fazendo isso, ok? Ela não podia ficar sozinha com outro homem, então ela se tornou Sotá, porque ela foi surpreendida, ok? Fazendo
essa questão que não poderia ser feita. Foi surpreendida com outro homem, dando ao marido motivos para suspeitar. Ok? Então, o marido a viu sozinha com outro homem e suspeitou. Ok? Então, aí cria-se esse caso de Sotá. Então, como é que acontecia? Essa mulher era levada ao Beit Din, a julgamento, junto com o homem que foi encontrado com ela. O homem também ia. E eles dava a água, e o sacerdote falava para ela algumas palavras, as palavras eram adicionadas na água, e ela bebia a água. Então vamos lá. Se ela fosse culpada, ela morreria. Tomava água, ela morreria. Ok? Agora, se ela fosse inocente, ela teria filhos. Mas calma aí. Se ela já tivesse filhos e agora ela se tornou inocente, ela teria filhos diferentes agora. Existe um tratado, eu fiz uma anotação que é super bacana, eu acho que isso vai acrescentar de uma forma surpreendente para vocês. É um tratado do Sotá, no Talmud, tratado do Sotá 26a, diz o seguinte, que se ela fosse inocente, ela teria os próximos filhos dela, Kadosh Baruch Hu, Deus abençoaria ela com mais filhos, e no parto ela não sentiria dores, ela não sentiria mais dores de parto. Se os filhos que ela tinha antes disso, ou se ela não tinha filhos, se ela era estéril, ela ficaria curada. Se ela ainda não tinha filhos, os filhos dela seriam crianças iluminadas, seriam crianças surpreendentes. Se ela já tivesse filhos e os filhos dela eram baixos, esses próximos filhos, por ela ser inocente, o Kadosh Baruch Hu dava filhos altos para ela, filhos grandes, ok? E se ela tivesse filhos e todos os filhos dela fossem menina, por exemplo, na primeira gravidez nasceu menino, menina, na segunda menina, na terceira menina, na quarta menina, a Kadosh Baruch Hu daria menino para ela, para diferenciar, daria a bênção de ser um menino, assim como é uma bênção ter meninas. Agora a Kadosh Baruch Hu iria mudar para ela, ok? Então, quais são as bênçãos que ela teria por ser inocente? Ela teria, daquele momento em diante, todos os partos não teriam mais dores, são um milagre de Kadosh Baruch Hu, de Deus. Ela teria crianças iluminadas, os filhos dela não seriam filhos baixos, seriam filhos altos, ok? Fortes e poderosos. E se todos os filhos que ela teve até aquele momento fossem meninas, Kadosh Baruch Hu daria meninos. Se ela tivesse desejo de ter meninas, Kadosh Baruch Hu daria meninos. Então tá lá, meninas, tratado do Sotá 26a. Eu espero que vocês acompanhem, vá lá, procura no tratado do Sotá A e dá essa olhadinha lá para confirmar, ok? Então daí a Parashá pula para a questão do Nazir. Algumas traduções vai estar como Nazireu, se não me falha a memória, mas aí vai falar sobre o Nazir, ok? Quem era o Nazir? O Nazir é a pessoa que fez aquele voto, né, de se reservar, de se separar para Kadosh Baruch Hu, de se separar para Deus, e ele se separava através de três coisas. Ele cumpria 3 coisas ali que o separavam, ok? Primeira coisa, ele se abstinha. Essa pessoa ela tinha que se abster de comer ou beber qualquer derivado da uva, ou seja, vinho não podia, entrar no vinhedo não podia. E diz Ramin dos nossos sábios que nem uva passas ele podia, então ele se abstinha. Tinha que se abster de qualquer coisa que fosse derivada da uva. Ele também tinha que se abster de cortar o cabelo, ok? E ele também tinha que se abster de tocar, ter contato
ou se impurificar com um morto. A Paraxá também conta para nós sobre a bênção que os Kohanim, a bênção que os Kohanim passariam a abençoar o povo, e a Torá finaliza com a lista de oferenda que os 12 líderes, que os 12 príncipes de cada tribo levavam ao Beit HaMikdash, ao Mishkan, ok? Ao Mishkan. Então, finaliza aqui a Paraxá Nassó. Esse é um resumo da Paraxá Nassó. Mas, antes de terminar, eu separei aqui um texto super bacana para trazer uma aplicação pessoal para nós essa semana, porque existem muitas pessoas que fazem muitos links, né? Muitas conexões, fazem muitas conexões com a questão Sotá, com a questão Nassó, por exemplo. Existe um Midrash que diz que as mulheres, as pessoas quando viam, não só as mulheres, mas os homens também quando viam aquela mulher, aquele casal que cometeu o pecado de estar juntos, a mulher que se tornou Sotá, quando as pessoas viam esse pecado de Sotá, o castigo dele, as pessoas ficavam com muito medo e diziam, elas viam o castigo de Akadosh Baruch Hu, eles viam o castigo de Deus matando aquela mulher que foi pega na situação de Sotá, e as pessoas diziam, ela caiu nesse erro de Sotá porque bebeu demais, que bebeu muito vinho, então ela ficou, suas vistas embaçaram, e ela não soube o que aconteceu. Então, eu vou me abster do vinho, algo parecido com a situação de Nazir. Aquela pessoa, de uma certa forma, se tornava um Nazir também, passando a cumprir os outros quesitos de não cortar o cabelo e não se tornar impuro com o morto. Então, muita gente faz essas duas conexões dos dois assuntos ali dentro dessa comparação. Encaixa os dois assuntos dentro dessa comparação. Tudo bem, super válido. Mas hoje, Torá o Caminho do Meio, eu queria compartilhar com você uma visão super legal sobre a questão do Nazir. A questão do Sotá, é óbvio, é extremamente super importante. Porém, eu queria destacar, contar uma história que o Midrash conta sobre a questão do Nazir. Então, quero ler aqui vamos ler aqui juntos. Quero ler para vocês. Essa é uma história que o Midrash conta dentro da Paraxá Nassó, ok? Conta dentro da Paraxá Nassó sobre uma rainha que ela fez um voto de Nezirá, ok? Ela fez um voto de Nezirá. E o voto dela foi o seguinte: na época do segundo Beit HaMikdash, muitos que não faziam parte de Bnei Israel, ou não praticavam a fé mosaica, ou, como muitos gostam de falar, não praticavam a fé judaica, muitas pessoas importantes se tornavam Gerim. O que seria um Gerim? Gerim, plural de Ger. O que é o Ger? É o convertido. Então, muitas pessoas da alta, muitas pessoas importantes se tornavam Gerim, se tornavam convertidos. Entre eles estava a rainha Helena. Entre essas pessoas importantes estava a rainha Helena, que governava um pequeno reino de Diabene, ou Diabne, eu não sei pronunciar o nome desse reino. Certa vez, quando seu filho estava longe, em uma guerra, essa rainha Helena, ela fez uma promessa para Deus. Essa rainha que se converteu, ela fez uma promessa ao Criador. Ela falou para Deus: se meu filho voltar vivo dessa guerra, que ele já sumiu, ele já está longe há muito tempo, se ele voltar vivo, eu serei uma Nezirá por 7 anos. Lembrando que o período mínimo, se não me falha a memória, são de 30 dias. Corrija-me se estiver errado, você pode deixar aqui nos comentários. Período mínimo de 30 dias.
Então ela se tornou uma Nezirá por 7 anos. E o filho dela voltou. Ok? O filho dela voltou. Ela fez a promessa que se ele voltasse, ela se tornaria uma Nezirá por 7 anos. Seu filho voltou vivo e bem. A rainha Helena manteve sua promessa. Pelos 7 anos seguintes, ela não bebeu vinho, deixou o cabelo crescer e não teve contato, ela não se impurificou com um morto. Ao final desses 7 anos, ela viajou, saiu do reino dela e foi para Eretz Israel, foi lá para a terra de Israel. Mas os sábios da casa de Hillel, disseram o seguinte: seus 7 anos anteriores não contam, porque você os cumpriu fora de Eretz Israel. E eles disseram: não, a mitzvah de que você poderia se tornar uma Nezirá, a mitzvah de Nazir, ela deve ser feita dentro da terra de Israel. Ela pensou, falou: então tá bom. Ela aceitou o que os sábios disseram. E ela cumpriu mais 7 anos de Nezirut. Ou seja, já foram 14 anos de Nezirut. Mas quase no final desses 7 anos, ela acidentalmente ficou tamê. Ela se impurificou em tocar em um morto. Ela teve que começar os 7 anos mais uma vez. E assim aconteceu, que a rainha Helena foi uma Nezirá por 21 anos. 7 anos fora da terra de Israel, 7 anos dentro da terra de Israel, mas acidentalmente tocou em um morto, e mais 7 anos porque teve que recomeçar. 21 anos como Nezirá. E aí fica a pergunta para a nossa aplicação pessoal. Ela fez o voto fora da terra e Akadosh Baruch Hu atendeu. E Akadosh Baruch Hu devolveu o filho dela bom e vivo, não só vivo, mas bom, em saúde, em perfeitas condições. E isso deixa uma reflexão super legal. Deixa uma reflexão super bacana de que a Kadosh Baruch Hu, que Deus, ele é coerente. Ela não sabia que a mitzvah só poderia ser cumprida dentro da terra de Israel, como disse nossos sábios. Mas a Kadosh Baruch Hu, Deus devolveu o filho dela bom, não só vivo, deu bom, devolveu o filho dela bom. A Kadosh Baruch Hu, Deus está ensinando a nós que nós devemos ser coerentes. Está nos ensinando que nós devemos ter compaixão. Está nos ensinando que nós devemos ter empatia. Que essa história ela sirva para que nós possamos entender a Torá, nós possamos entender a vontade do Criador, a vontade de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu significa o sagrado e bendito, que nós possamos entender o que o sagrado e bendito quer de nós. Akadosh Baruch Hu, o sagrado e bendito, ele não é um Deus cruel, como muitas pessoas dizem, como muitas pessoas falam por aí. Ele não é um Deus cruel, ele não é um Deus que está esperando você errar para poder te castigar. Ele é um Deus coerente, que age com justiça para aqueles que o amam. Ele não tinha, entre aspas, segundo os melhores pensamentos, ele não tinha a obrigação de devolver o filho, porque a mitzvah que ele deu, segundo Ramim, não tinha sido cumprida na terra de Israel. Mas ele era coerente, ele foi coerente. A Kadosh Baruch Hu é coerente. Ele é inteligente. Ele é supremo acima de todas as coisas. Ele é a sabedoria. Se ele não tivesse devolvido o filho para ela,
por uma questão da mitzvah, dela se tornar uma Nezirá 7 anos fora da terra de Israel, imagina o que ela poderia pensar de Deus. O que ela poderia pensar do Criador. Então, isso prova que Deus também se importa com aquilo que as pessoas pensam dele. Assim como nós devemos nos importar que as pessoas pensam de nós. Assim como nós devemos ser bondosos, benignos, misericordiosos com as pessoas, assim como Ele é conosco. E ela, muito mais grata a Deus, a rainha Helena da história, muito mais grata a Deus, e nós devemos ser muito mais gratos a Deus. Você vê que agora ela também já não tinha mais obrigação. Ela fez 7 anos fora e Deus já tinha dado para ela, mas ela foi grata. Ela teve a gratidão de cumprir a promessa, de cumprir a palavra dela, de cumprir o voto que ela fez. O Torá, o Caminho do Meio, agradece a você por ter ficado até aqui, que possamos ser gratos, que possamos agradecer, mesmo vivendo toda a dificuldade, todos os problemas, que possamos ser gratos, que possamos sempre agradecer a Kadosh Baruch Hu. Nós temos dias difíceis, mas também nós temos dias bons. Agradecer a Deus, a Kadosh Baruch Hu, pelo ar que respiramos, por ter um teto, por ter pessoas para ajudarmos. Porque se Deus fez... Muitas pessoas perguntam, porque a minha filha mesmo já me perguntou, minha filha tem 5 anos, e perguntou meu pai, por que Deus deixa as pessoas terem pouca condição, as pessoas morarem na rua, e eu digo para que as pessoas que têm condição possam ajudá-las. Isso é gratidão a Kadosh Baruch Hu, então que nós possamos ser gratos. Agora, por que Deus fez as pessoas com mais condição? Justamente para ajudar as que têm menos. E as que têm menos para serem ajudadas pelas que têm mais. Ok? Que a Kadosh Baruch Hu nos ajude, que a Kadosh Baruch Hu nos abençoe, que Ele nos faça prosperar. Tudo aquilo que nós formos fazer, que Hashem nos ajude a ser misericordiosos, que Ele nos ajude a ser bondosos e benignos, que Ele nos ajude a ter o caráter dEle. Ok? O canal Torá, o Caminho do Meio, agradece. Não se esqueça de deixar a sua curtida, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá ok? Muito obrigado por nos escolher para ser o seu Havruta. Tchau, tchau. Letra 8.